Tempo. Uma grandeza física estando tanto presente na área científica de toda a história, quanto que ele está presente em nosso cotidiano, onde ele está dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. Porém, nós estamos sempre presos ao presente. O passado é uma realidade impossível de se modificar ou voltar. O futuro está ocorrendo a cada segundo que se passa, e nunca se sabe ao certo o que pode ocorrer. O tempo pode ser denominado também como uma das 4 dimensões da tetradimensional realidade que vivemos, sendo 3 de espaço, largura, altura e profundidade, e uma que é o tempo, sendo ele a 4ª dimensão. Porém, o tempo também pode ser denominado como relativo, sendo modificado pela influência de uma deformação no espaço-tempo por um determinado corpo. Ou ele também pode ser modificado pela velocidade em que esse corpo está. Mas, depois de todas essas denominações que eu falei sobre o tempo, qual é a principal, qual é a mais aceitável? Então, fica a hipótese. O que é o tempo verdadeiramente? Bem, tudo isso e mais você verá neste vídeo aqui comigo. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like nesse vídeo, porque esse tipo de vídeo, gente, dá muito trabalho para fazer. Já se inscreveu? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Então bora! Bem, como eu citei anteriormente, o tempo ele pode ser denominado, talvez, como de todas essas maneiras que eu citei, pois o questionamento do que é o tempo ainda está presente em diversos discursos científicos. E também este questionamento pode ser muito mais filosófico e científico do que nós pensamos. Bem, para entender melhor toda essa história, iremos voltar para o início do século XX. Antigamente não se sabia ao certo os principais fatores que influenciavam e modificavam o tempo. Então, a física mais razoável naquela época, até o início do século XX, era de Isaac Newton. O físico matemático inglês dizia que a gravidade era uma força ocasionada pela massa dos objetos, que atraía outros objetos com menos massa até ele. Bem, e também era este o fator que justificava que nós ficássemos aqui na Terra, presos, não conseguisse sair voando assim por conta da força exercida pela gravidade da Terra. E também era este o fator que justificava que os planetas do nosso sistema solar ficassem girando em torno do Sol. Bem, mas imagine que o Sol sumisse abruptamente. Bem, segundo a teoria de Newton, todos os planetas do sistema solar sairiam da órbita do Sol de forma imediata, pois como não haveria nenhuma estrela para deixar todos os outros corpos em sua órbita, eles teriam que sair. Para o físico Newton, a gravidade era uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. E foi esse um dos principais fatores que fez com que Newton errasse em suas teorias, pois nada, absolutamente nada é instantâneo no universo. Pois, como por exemplo, a luz do Sol demora 8 minutos para sair do Sol e chegar até a Terra. Ou, durante as conversas, o som da nossa fala demora milissegundos para sair da nossa boca e chegar até o ouvido da outra pessoa. Mesmo que pareça insignificantemente que modifique a conversa, mas demora milissegundos. Então, nada é instantâneo no universo. Então, surgiram hipóteses, mas depois de um tempo conseguiram resolver este problema. Pois, se a luz do Sol demora
8 minutos, a velocidade da luz demora 8 minutos para sair do Sol e chegar até a Terra. Se o Sol sumisse, a Terra só iria saber ser anunciada, entre aspas, que o Sol sumiu após 8 minutos e que ela iria sair de órbita também após 8 minutos. E isso funcionaria também com todos os outros planetas, mas é claro, com o seu tempo determinado entre a sua distância entre o Sol e ele si próprio, que é o planeta. Foi aí onde Albert Einstein solucionou o problema, indicando que o tempo é relativo. Mas por quê? Bem, um dos fatores que torna o tempo relativo é de que quanto mais rápido um corpo se movimenta pela dimensão do espaço, mais devagar o tempo passa para ele, fazendo um referencial entre espaço e tempo, criando o espaço-tempo. O tempo funcionaria teoricamente como um grande tecido esticado, onde ficaria os corpos que deformariam o tecido quando colocados nele. E foi esta deformação criada pelos corpos que ficou conhecida como a famosa gravidade. Ou seja, Einstein também solucionou que a gravidade não é uma força, e sim a consequência da curvatura do espaço-tempo. Bem, e quanto maior o corpo, quanto mais massa possuir esse corpo, maior vai ser esta deformação no tecido, entre aspas, que é o espaço-tempo, e quanto menor for este corpo, menor vai ser esta deformação no espaço-tempo. E foi aí que, na prática, se vocês quiserem fazer aí em casa, vocês pegam um tecido, esticam ele bem, colocam por exemplo, uma bolinha de brinquedo, aí pega outras menores do que essa bolinha e coloca em volta dessa. Elas automaticamente começarão a girar em torno dessa bola maior e mais pesada, que é a gravidade, que faz com que essas outras bolas fiquem em órbita, vamos dizer, daquele corpo. Bem, e o fator da velocidade que torna o tempo relativo é apenas um de vários outros fatores, como por exemplo o fator da dilatação temporal, exercida por um grande corpo que fez uma grande deformação no espaço-tempo, possuindo assim uma grande dilatação temporal, ou um grande corpo que faz essa grande deformação no espaço-tempo, influenciando na dilatação temporal de um outro corpo próximo a ele, como por exemplo um corpo que está em órbita. Vamos supor que um planeta está em órbita de um buraco negro. Vou fazer uma referência ao filme do Interestelar, onde o planeta de Miller, que está na órbita de um buraco negro, a força exercida pelo buraco negro, a dilatação temporal, influencia no planeta de Miller, fazendo com que 1 hora naquele planeta seja 7 anos nossos aqui na Terra. Mas depois de tudo isso, como que a gente pode responder a pergunta inicial? O que é verdadeiramente o tempo? Ainda há diversas hipóteses deste questionamento. Porém, após o discurso de Einstein, que diz que passado, presente e futuro são apenas ilusões, pois, à medida que o presente ocorre, o passado e o futuro ocorrem simultaneamente juntos ao presente, pois o tempo é uma dimensão que nós não temos acesso. Nós não temos acesso ao tempo verdadeiramente.
Por isso, alguns físicos dizem que o tempo possa ser apenas uma ilusão, não sendo muito necessário para justificar e explicar a história do universo. Outros já dizem que o tempo, na verdade, não existe. Porém, aí já entra uma questão existencial e faz com que as coisas tornem-se mais ambíguas. Mas ainda existem diversas pesquisas que tentam entender como o tempo é apenas uma dimensão que nós não temos verdadeiramente acesso a ele. Porém, o tempo, ele pode ser entendido com diferentes ou semelhantes denominações, como grandeza física, uma quarta dimensão, ou em outros significados em diferentes áreas da física, ou em nosso cotidiano. Pode ser uma série de acontecimentos que decorrem com regularidade durante um período em que a Terra gira 365 ou 366 vezes em torno do seu próprio eixo, e também em torno do Sol, que nos ajudam na marcação do nosso tempo de dias, meses, semanas, anos, décadas, séculos, milênios e etc. Ou talvez o tempo seja um conteúdo muito mais filosófico e científico do que nós pensamos, pois ele é muito inerente em nossas vidas, para ser imaginado como apenas uma ilusão de algo. Agora, no final do vídeo, em sua opinião, o que é o tempo? O tempo é uma ilusão em si, pois todas as realidades de passado, presente e futuro ocorrem simultaneamente juntas e ao mesmo tempo? E outra pergunta, na sua opinião, perspectivamente, como o tempo passa para você? Em minha opinião, o tempo passa voando perspectivamente. E sempre que acaba um ano, um período de tempo de um ano, eu sempre tenho uma nostalgia do ano e um pensamento futuro do que eu posso melhorar no próximo ano. E eu sempre penso, aproveitar mais a vida, pois eu sempre quero aproveitar mais minha família, meus amigos, tudo que é de bom na vida, porque querendo ou não, um dia, em um determinado dia de todo esse grande tempo, meus familiares não estarão mais aqui para eu conseguir abraçar, por exemplo. Então, e você? Qual é o seu pensamento futuro e sua nostalgia do ano? Até mais!